E se uma das chaves para o bem-estar estivesse, literalmente, no controle de um videogame? Pode parecer uma ideia estranha à primeira vista, né? Mas hoje a gente vai fundo para entender como os jogos estão se tornando uma ferramenta super poderosa na psicoterapia. Olha, o ponto de partida de qualquer processo terapêutico que funciona é um só: confiança. É o alicerce onde todo o trabalho vai ser construído. Só que a gente sabe que estabelecer essa conexão, ainda mais com crianças e adolescentes, pode ser um baita desafio. E se de repente a solução para quebrar aquele gelo inicial, para criar um ambiente mais seguro, estivesse em algo que já faz parte do dia a dia de tanta gente? Algo que é visto como diversão, sabe? E não como uma coisa ameaçadora. É exatamente disso que estamos falando, do uso intencional, bem pensado de jogos digitais como um complemento clínico. A ideia aqui não é de jeito nenhum substituir a terapia, mas sim enriquecer o processo. É usar o jogo como um meio para facilitar o diálogo, para observar e até para praticar novas competências de um jeito seguro. Tá, mas como é que isso funciona na prática, afinal? A pesquisa mostra que existem basicamente 3 papéis centrais que os videogames podem ter dentro de um consultório. De forma bem direta, os jogos atuam em 3 frentes. Primeiro, eles ajudam a criar uma conexão. Segundo, abrem uma janela para a gente poder observar comportamentos. E por fim, eles ajudam a modelar novas habilidades. Vamos olhar cada um desses pontos com mais calma. Primeiro ponto, a conexão. Quando o terapeuta joga com o paciente, ele se torna uma espécie de audiência que não julga, que não pune. E isso é fundamental. Aquele ambiente compartilhado, focado numa atividade divertida, pode diminuir a pressão de uma conversa frente a frente e ajudar a construir um vínculo forte, que é a base de tudo. A segunda função é a observação. E é aqui que a coisa fica realmente poderosa. Porque vamos combinar, o que uma pessoa diz sobre si mesma é uma coisa, mas o jeito que ela age sob pressão é outra completamente diferente. Durante um jogo, o terapeuta consegue ver em tempo real como o paciente lida com a frustração, como coopera, como resolve problemas. São informações riquíssimas que aparecem ali de forma super espontânea. E aqui é importante entender uma coisa. Nem todo jogo é usado da mesma forma. Os jogos comerciais, aqueles que a gente compra para se divertir, são ótimos para criar esse vínculo e para fazer observações mais gerais. Agora, os chamados serious games, ou jogos sérios, são outra história. Eles já são criados desde o início com um objetivo terapêutico ou educacional específico. E é justamente aí que os serious games brilham, na terceira função, a de modelar habilidades. Eles são, na verdade, ferramentas de intervenção direta. Eles criam cenários controlados onde o paciente pode aprender e praticar a regulação de emoções, a resolução de conflitos ou competências sociais. Tudo isso dentro de um ambiente seguro. Certo, a ideia parece ser boa, mas e as evidências? Será que isso tudo é apoiado pela ciência? Vamos dar uma olhada no que as pesquisas mais recentes dizem sobre o assunto. Uma revisão bem recente da literatura científica foi a fundo nesse tema. Os pesquisadores selecionaram e analisaram em detalhe 16 estudos empíricos que investigaram o uso de videogames como recurso na terapia. E o interessante é que esses 16 estudos tinham abordagens diferentes. Foram 9 estudos qualitativos, que dão uma visão mais rica do processo, sabe? E 7 estudos quantitativos, que medem os resultados de um jeito mais controlado. Essa mistura é ótima, porque nos dá tanto o quê quanto o porquê das coisas. Agora, o resultado que mais chama a atenção vem dos estudos experimentais, que são os mais rigorosos. Dos 7 que foram analisados, 6 deles relataram uma melhora significativa nos comportamentos que a terapia queria atingir. É um resultado muito, mas muito expressivo. E os estudos qualitativos só confirmam essa visão. Eles mostraram que a aceitação dessa ferramenta é altíssima, tanto pelos pacientes quanto pelos terapeutas. E mais, notou-se um aumento claro na motivação para participar da terapia. E o que é crucial, uma melhora na qualidade da relação terapêutica. Os jogos se mostraram até úteis para ajudar no processo de diagnóstico. A conclusão da própria revisão da literatura é bem direta, sem rodeios. Nas palavras dos pesquisadores, os resultados permitem concluir que os videogames utilizados como recursos para intervenções no contexto psicoterapêutico favorecem o processo terapêutico. Mas, claro, é impossível. Diante de tudo isso, o que a gente pode pensar sobre o futuro, então? Fica bem claro que estamos olhando para uma ferramenta nova e muito poderosa no arsenal clínico.
Mas é fundamental reforçar um ponto aqui: videogames não substituem a terapia, eles são um complemento, uma ponte, um catalisador que, quando usado de forma intencional e ética, pode potencializar muitos efeitos da psicoterapia tradicional, principalmente com o público mais jovem. Então, para a gente resumir, os videogames abrem novos canais de comunicação, oferecem um laboratório para observar comportamentos na prática, permitem um treino seguro de novas habilidades e, talvez o mais importante de tudo, aumentam o engajamento e a motivação com todo o processo terapêutico. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Hoje a gente está falando dos videogames, mas amanhã, que outras ferramentas do nosso dia a dia que parecem familiares e até divertidas poderão ser adaptadas para ajudar a modelar o futuro do bem-estar? A pergunta, por enquanto, fica no ar.